Mergulhador presente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Qualquer Ajuda Não Ajuda, o podcast que se propõe a sair da borda e mergulhar com profundidade nos sofrimentos extremos. Eu sou Átila Montenegro, psicólogo e seu co-host, e estou aqui com a professora doutora Tiziana Paiva, a nossa Tici, que é uma das maiores referências no Brasil em sofrimentos extremos. E a gente vai começar falando aqui sobre vivências de plantão psicológico, né, Tici? Que é de onde tudo começou. De onde tudo começou. Eu acho que a gente precisa contar essa história, né, Átila? Afinal, estamos aí já algumas semanas de episódios de podcast e a gente não explicou porque a gente está juntos nessa aqui, da onde a gente se cruzou, né? E foi num plantão psicológico. Exatamente. A gente estava na faculdade, né, em 2007... no projeto Florescer. Abafa os números aí pro pessoal não tá só fazendo não pode como. falar a idade, né? Mas 2007 já vão fazer aí já 15 anos, né? Por aí. 15, for bom de conta, anos, manda aí. Então já há muito tempo aí juntos, né? Parceria. Ainda na graduação, né? A gente ainda não era formado, mas o projeto Florescer, só para vocês, né, ficarem situados, foi o primeiro plantão psicológico implementado no estado do Ceará, né? Então, nós como alunos de graduação estávamos envolvidos lá num projeto de extensão onde a gente pôde estar participando, né? Teve o privilégio de estar participando desse projeto, né, em primeira mão, projeto piloto e pioneiro. Então, até hoje aqui, né, que a gente está falando aqui do Ceará, está muito bem implementado esse serviço nas universidades, né, nas faculdades, até como clínica escola mesmo. E tudo começou lá, né, com o professor Cavalcante Júnior, né, que é bom citar, que a gente tem muita gratidão, né, e onde a gente começou a pegar os primeiros casos, né, de suicídio, de sofrimentos extremos. Isso. Eu acho que era um estágio, né, mas foi o nosso estágio enquanto facilitadores de processos, né? De processos que a gente nem sabia, antes de começar, o quanto seriam graves, o quanto seria enriquecedor, o quanto isso nos atravessaria, né? Eu acho que enquanto profissionais. Então, eu digo que eu sou uma profissional que fui forjada dentro do plantão psicológico, né? Se eu faço qualquer outra coisa hoje, acho que tem uma raiz lá no plantão e nesse cuidado às emergências emocionais, né? Então acho que é o meu berço mesmo, é o meu lugar. E a ideia desse podcast hoje é a gente contar algumas histórias, né? Talvez o pessoal tenha curiosidade para entender o que vive um plantonista, né? Como o pessoal brinca, o que come, né? Onde dorme, como se reproduzem. Exatamente. E se você tá aqui, né, aproveita para dar like, para compartilhar e colocar nos comentários se você é psicólogo, se você está envolvido ou já se envolveu, né, com alguma experiência de plantão. Pode, né, dentro, óbvio, do sigilo, assim, pode compartilhar dentro da sua experiência, o que você sentiu, como foi, né, para a gente estar nesse espaço de troca aqui também, né, porque é um momento bem enriquecedor. E aí, falando um pouquinho da minha experiência, né, Tice, porque eu ainda não estava nos estágios, né, na época desse projeto. Então, ainda estava no 6º semestre, né, da faculdade, então ainda não tinha entrado nessa parte. E eu ficava mais como um assistente, né, tanto nos atendimentos individuais, né, como nos grupos, né, que a gente também facilitava grupos. E da posição que eu estava lá, eu posso falar assim, e que talvez tenha gente aqui que esteja ouvindo, que esteja nesse lugar ainda de graduando e ainda no início, e a experiência fica mais no conceito do que no real, né? Realmente é muito diferente, né, de como eu sinto e como eu vivencio hoje, e a percepção que eu tinha da época, né, tanto da dimensão, né, do que é um sofrimento extremo, quanto também de eu entrar em contato com a minha incapacidade ainda naquele momento de sustentar alguns processos, né? Então foi muito difícil para mim, assim, lidar com... Porque não é um atendimento ali, né? A gente se reunia durante um dia inteiro ali, né? Todas as semanas para estar fazendo sequências de atendimentos. Então, era uma carga de sofrimento. Eu acho que é importante localizar que talvez isso também foi algo pioneiro desse projeto, é que nós atendimos em dupla.
né? Então, ou seja, como é que o Átila entra aí, como é que ele acompanha atendimento, ele acompanha enquanto um co-facilitador, né? Acho que é importante dizer que foi uma atitude muito ousada e muito feliz do professor Cavalcante, que de alguma forma colocava alguém mais experiente, mesmo nos estágios dos últimos anos, ou psicólogos voluntários que tínhamos, né, na época, com alguém que estava iniciando, né, e que não tinha, vamos dizer assim, o peso de fazer intervenção, de falar, de facilitar, mas que ficava dentro do atendimento, né? E eu acho que bacana de dizer que sempre me perguntam isso, quando escutam essa experiência da dupla, né? Mas o paciente, né, o cliente que está ali, ele não se incomoda, né? E eu acho que isso que é um grande, não sei, um mito, assim, dentro da psicologia, de que é no 1 a 1 e tal, que eu nunca vi nenhum paciente dizer assim, ó, por favor, vocês dois aí, não, eu quero só um, né? Nunca escutei isso. E que a gente teve outras experiências em dupla, eu já, no caso, né, sendo supervisora em outros cenários, que a gente até vai contar algumas histórias aqui, e que ninguém nunca não quis o atendimento porque estava em dupla, né? Então, na verdade, muito pelo contrário, às vezes a pessoa se sentia mais cuidada, nossa, são dois para me escutar, que bom, né? Que eu acho que é legal essa coisa do suporte, né? Primeiro que eu acho também que tem uma coisa assim, do sofrimento extremo, né? A pessoa só quer, como você falou, né? Eu tenho duas pessoas para me acolherem. Eu acho que tem essa coisa do suporte, né? Que é o que, como a gente fala também, nem sempre o trabalho é na intervenção. Então, você ter dois ali sustentando um campo de empatia, de escuta, né, de cuidado ali, né, também faz uma diferença, mesmo que ainda ali no início, né, da sua experiência, no início da formação, assim, tudo. Então, acho que foi realmente experiência riquíssima, assim, né? E dali, né, Tício, me fala um pouquinho assim também, porque dali tu se formou, né, se graduou, fez o mestrado aqui mesmo, né, em Fortaleza, e depois foi, né, pouco depois foi para São Paulo, né, e aí lá tu também teve experiência de estudar e de trocar com outros profissionais e também implementar outros serviços de plantão, né? Isso. No total, até hoje, 2023, implementamos 15 serviços de plantão psicológico ao longo desses 15 anos, né? Uhum. E eu acho que tudo começa, para começar a contar uma história, algo que eu sempre trago, né, nas minhas palestras, nos meus eventos, que foi o meu primeiro atendimento. O primeiro, eu não sei se tu sabe disso, Átila, assim, mas o primeiro atendimento desse projeto Florescer, quem fez fui eu. E eu estava sem dupla, eu estava sozinha. E foi um rapaz que veio dizendo que ia se matar, que queria se matar. Ele inclusive, era funcionário da universidade que a gente estudava, e tinha sido encaminhado pelo setor dele e tal. E eu não sei, acho que tem algumas coisas na vida, eu não acredito em coincidências ou o acaso, né? Eu acho que tudo é muito orquestrado, né? Porque eu estar lá com ele, acho que estreando o plantão, né? Que muito me honra ter feito parte e tudo mais, como você colocou, e pegar um caso tão complicado. E por que complicado, né? Porque a gente não sabia atender suicídio. Ninguém tinha formação de nada para suicídio na época. A gente não tinha uma disciplina. Tu lembra de ter tido alguma palestrinha, né? Nada. A gente não tinha nada naquela época, né? Hoje ainda não se tem, imagine naquele tempo, né? Há vários anos atrás. Então, eu lembro que nesse atendimento, tentei usar a intuição e fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim. Enfim, escutei, acolhi, tentei estar com ele naquela dor dele, ele contando, né, dos motivos e da vida dele, como estava, enfim. Mas dentro de mim, com certeza, assim, de que eu não estou fazendo o meu melhor, né? Não estou, porque não é possível que não tenha uma indicação, né, muito mais precisa para saber o que faz nessa hora, né? E o ponto é que ele veio a falecer, né? Ele se matou. Eu lembro até que era um período meio de Páscoa, assim, uma coisa que entre esse primeiro dia e o próximo, tipo, foram 15 dias, né? Que tinha um feriado no meio. E quando a gente voltou, né, nos contaram, né, que ele realmente tinha morrido por suicídio. E aí que
Eu não sei, eu acho que, como eu disse, eu não acredito em acaso, mas nesse dia eu acho que eu defini, né, o que eu iria deixar, né, fazer nessa vida, né, o meu propósito de vida mesmo. Fala um pouquinho do sentimento que tu teve disso, tanto desse fato de primeiro atendimento, né? Não necessariamente você ser a primeira do projeto, mas ser o seu primeiro ali, né? E com a sensação, se existia a cobrança, em que nível, como era e como lidou um pouco com isso. Eu acho que é até interessante para quem está vivenciando isso hoje, né? E também esse de como lidar com essa questão, né? De saber que ele morreu. Eu acho que tinha um sentimento ao fazer esse primeiro, porque eu já era estagiária há 2 semestres. Então, há 1 ano eu vim atendendo no individual, né? Então, acho que porque eu era mais veterana, enfim, me botaram para ser a primeira a atender ali. E tinha um sentimento de muita alegria de a gente estar estreando, né, esse projeto e tal, enfim, que a gente tinha sonhado muito com ele, né? Então, tinha um sentimento, tinha um medo, tinha aquele frio na barriga, que eu acho que até hoje, não sei, em algum nível, se repete quando a gente vai atender a primeira vez alguém, né? Uma coisa, acho que uma atenção dedicada, uma prontidão. Acho que é isso. Massa, foi a palavra que me veio, porque quando tu começou a falar, eu comecei a me imaginar também hoje, quando eu tô na clínica, principalmente quando é um caso que eu sei que é grave, aquela respirada para chegar, com que eu presença, acho que é essa prontidão, né? Com entrega. Legal. Com disponibilidade, eu acho que era muito disso, assim. Acho que tinha, na atenção, tinha mais tensão do que atenção, mas era um pouco desse sentimento. E aí, quando ele traz a demanda, né, o desejo dele de morte, me bateu uma certa frustração de que, poxa, por que eu não vou conseguir ajudá-lo como eu gostaria de ajudá-lo? Né, assim, quase uma dor no sentido, cara, eu não tenho para te oferecer porque eu não sei. Né? Mas eu vou aqui dar o meu melhor hoje, enfim, e escutei, não julguei, enfim, né? Mas de fato, hoje eu acho que esse atendimento de alguma forma me move, né? Me guia, até quando eu vou ensinar a respeito do manejo, né? Diz assim, não, a gente não vai com achismo, a gente não pode ir com a minha intuição, a minha ideia do como, não, né? Existe ciência, né? Existe o método, existe caminho muito claro de como a gente pode ajudar as pessoas. Enfim, e até chegar nisso foram muitos e muitos e muitos anos, muitos estudos, né, que nasceu lá, né? E aí tu perguntas o meu sentimento quando eu soube, né? Eu acho que demorou muito tempo para cair a ficha para mim. Porque eu tava naquela, eu sou minha pilhada, tu me conhece, né? E eu tava naquela empolgação para atender. E aí, assim, chegou num dia de atendimento, no plantão ali, todo mundo, né, se encontrava na salinha, né, Rátila? Tinha um cafezinho da manhã e tal, era aquele clima. Cada um na sua preparação pessoal. E aí o professor chama, né, nosso supervisor, o professor Cavalcante, numa salinha assim, e ele me comunica. Ele disse, olha, como é que você não quiser atender e tal? Aí eu, não. E aí não me veio culpa. Porque era muito disso, assim, não posso ser culpada por algo que eu não sabia, assim, não foi uma negligência, né, não foi um erro, foi simplesmente assim. Tu não assumiu para si essa responsabilidade, né? Não caiu nesse, tanto que eu acho que no mesmo dia eu fui atender e tal, e só fiquei assim, acho que muito movida por esse sentimento, eu vou honrar essa vida de alguma forma, eu vou lembrar dele, eu vou contar dele, para que inspire mais e mais pessoas. Eu sinto que foi uma experiência que te conectou com o teu propósito, né? Total. Te ajudou e talvez por isso tenha impulsionado no lugar de dar essa coisa de repente, um sentimento de fracasso, de paralisia, né? Sim. Isso foi te impulsionar, né? Sim, perfeito. E até hoje é algo que até me arrepia de estar rememorando isso contigo, né? Que a gente que viveu o mesmo clima juntos, né? Naquela época. Mas foi muito disso e ainda levei algum tempo para começar a estudar manejo ao suicídio, né? Que a gente estava no plantão, emergências emocionais e tal. Então, eram os sofrimentos extremos até chegar... E chegou, Átila, a coisa do manejo do suicídio nos plantões em São Paulo. Por quê? Porque, cara, eu não sei, mas era assim, de cada 5 demandas, 3 eram suicídio. De pessoas que vinham, né? Muito, muito, muito mais frequente do que no nosso tempo lá do Florescer,
né, do estágio, muito frequente. E aí eu disse, opa, peraí, então vamos aqui, né, enfim. Então foi observando isso que tu percebeu essa necessidade De aprofundar nessa temática. Cientificamente mesmo, Isso. né, e tudo. Isso, e de correr atrás e de me sentir aquilo. Eu tinha que passar segurança, um caminho, orientação. Isso é o papel do supervisor, né? Dessa parceria que se constrói para ensinar alguém a atender, isso é muito delicado, né? Muito, mas eu precisava estar segura antes de, né? Não tinha como. Então, realmente, foi esse mergulho aí. E tem algumas, voltando às histórias, né? Tem uma específica que me marcou muito, né? Nós fazíamos um plantão na rodoviária de Americana, uma cidade do interior de São Paulo. Conseguimos um serviço voluntário, conseguimos uma sala de uma ONG lá que tinha, que nos cedeu, e tínhamos, além de estagiários, nós tínhamos psicólogos voluntários, então a gente tinha um time bem bonito, né? Inclusive funcionava sem a minha presença já nessa época, porque eu estava dando aula na universidade, né, nas faculdades, enfim, e o plantão funcionava fim de tarde e noite, que era o melhor horário para as pessoas irem. Se eu não me engano, era esse plantão que até tinha um apoio também de divulgação, né? Assim, na cidade, a mídia, né? Sim, tinha coisa sim, era bem forte. Que também foi um serviço pioneiro em Americana, não tinha nada lá. Então a gente fazia na faculdade, que eu dava aula, fazia na rodoviária. E realmente a gente teve um ano, acho que foi 2019 ou 2018, né? Me foge a data, um ano que a gente fez quase 500 atendimentos no ano. Assim, foi realmente um serviço. Na rodoviária. Numa rodoviária. Né? Isso também, você vê, né? Um espaço que às vezes ninguém pensaria, vou fazer um plantão na rodoviária. Né? E acabou sendo bacana nesse local, porque era muito conhecido, é conhecido de todo mundo. Onde é a rodoviária de uma cidade, todo mundo sabe onde é. Então, acaba muito acesso àquele espaço. Como é uma cidade menor, todo mundo passa por ali. Todo né? mundo passa por ali. Foi. E aí que esse atendimento, e eu supervisionei, não fui eu que fiz, né? Já não estava mais no front. Foi de uma mulher, Kátia, até trago o nome dela, porque depois... né, até dando o spoiler, né, o fim da história, ela se tornou alguém que foi dar palestras sobre cuidado emocional, sobre saúde mental, para desmistificar muita coisa, né, porque ela chega para a gente com a última opção, né, ela dizia isso, de que ela ia se matar, e aí um colega, um amigo dela disse assim, olha, tá bom, eu tô entendendo que as coisas estão muito difíceis e tal, mas me dá a última chance, vamos ali na rodoviária, deixa eu te levar lá, né? Essa pessoa conhecia, eu não sei quem é, esse amigo, e levou ela, tá bom, a última chance, olha o peso, né? E ela chega e diz isso, olha, eu nem era pra estar aqui mais, eu só vim porque o fulano pediu, e é a minha última opção, minha última chance, né? E as meninas... Mas não era teu esse atendimento? Não, né? Eu supervisionei, as meninas atenderam, e passaram muitas horas com ela, foi uma conversa super longa e tal, enfim, acolhendo ali o que ela estava vivendo e tal. E ela retornou, inclusive, na outra semana e pediu para dar uma acompanhada no processo dela, e realmente foi um processo de sair desse buraco que ela estava muito até rapidamente, assim, né, desse florescer dela, né, foi bem bonito esse atendimento. E depois ela pediu para começar a falar sobre, a gente teve eventos em Americana, que ela foi falar desse processo dela, né? Muito, muito lindo. Esse muito marcante. A querida Kátia, né? E assim, Tícia, qual lugar, então, que tu coloca o plantão psicológico dentro desse trabalho de fomentar hoje, né? E trazendo para hoje, que ele foi muito importante até porque foi de onde partiu, né? Mas pensando hoje. Qual o lugar dele, assim, porque é uma modalidade de atendimento até não convencional, digamos, né? Sim. Então não tem tantos assim em comparação com os outros modelos. Nesse tipo de atendimento, assim, qual lugar que tu coloca ele, assim? Eu acho que o plantão, ele responde muito bem às demandas da atualidade, que é aquilo. Infelizmente, nós não temos uma cultura de cuidado de saúde mental. É aquilo, as pessoas, né, chegam num limite e aí diz assim, está insuportável, eu vou buscar ajuda.
né? Então, esse tipo de atendimento responde a isso, né? E também tem esse aspecto, portanto, né? De extrema vulnerabilidade, que é muito bem acolhido, e o plantonista é muito preparado para, né, entrar muito bem nessa temática, que a nossa formação de psicólogo, de terapeutas, é meio falha para manejar a crise, né? A gente não tem uma formação específica, que é outro manejo, né? Então, o plantonista, sim, o plantonista já adquire isso na prática, enfim, na formação dele. E tem um outro aspecto que eu acredito que o plantão entra para desmistificar também o lugar da terapia, da psicologia, porque aproxima, né? Então, temos exemplos de plantões em comunidades, e plantões em aldeia indígena, tem um aluno do Forme-se que foi para aldeia indígena, plantões em hospitais, plantões em escolas, plantões em empresa, tem muito aluno fazendo plantão em empresa hoje, né? Então, acaba aquilo inserindo esse tipo de cuidado, né? Capilarizando o cuidado, acho que a palavra é essa, né? Torna, portanto, acessível. As pessoas estão na igreja delas e tem sábado, tem um serviço aqui de escuta e tal, vou vir, estou precisando, ou eu sei de alguém que precisa, né? Então, acaba inserindo, né, aproximando, de fato, o atendimento das pessoas, da população. Então, acho que tem até um lado educativo, assim, né, de que, poxa, olha só, como a gente, como não é para louco, psicólogo, como não é para quem está com depressão ou muito mal, ou, enfim, não sei. A ideia que as pessoas fazem, ou para quem é muito fraco. Não, é para um momento, como diria grandes autoras de plantão, né? É o plantão como uma planta, né, que acolhe o viajante, né, na sua sombra, por um momento, para o viajante se recuperar e depois ele seguir viagem. Né? Então, por isso que eu achei tão legal a coisa da rodoviária, porque eu pensei nessa metáfora da passagem. Então, você está passando e você recebe ali um cuidado. Sim. Né? Então, eu achei muito simbólico, né? Essa coisa da rodoviária. E quando falou também desse lugar de desconstrução do que é convencional, né, do plantão, eu lembrei também que atualmente, né, eu já cheguei também no lugar onde eu atendo, que não é um espaço que se propõe, né, a ter plantão, não tem nada institucional, né, mas já chegou, né, caso de emergência, de crise. Para mim, particularmente, não chegou a ser suicídio, algo mais nesse sentido, mas crise mesmo, né? E eu estava disponível na hora porque faltou um paciente, e aí chegou perguntando se tinha psicólogo. E conheceu o lugar, né, o lugar onde eu atendo, então as pessoas às vezes procuram aquele lugar e não necessariamente o profissional. E aí eu estava disponível e atendi como uma emergência. Né? Assim, então, essa coisa de, na hora que você aprende, né, sobre que aí, como você falou, as demandas da atualidade, porque é você que leva, né? Então você está pronto em qualquer espaço a atender esse lugar. Tipo. E aí a gente pode pensar a questão até dos desastres, né? Que não é plantão, mas também é não convencional. Você está ali, você vai ter que oferecer um suporte e às vezes você está ali sem querer perto de onde aconteceu. Pode ser na sua cidade ou você estava passando por um lugar, né? E você pode oferecer apoio, né? Porque você tem essa estrutura, né? Para levar isso, assim. Então, é bem bacana, assim. A professora Henriette Morato falava assim, que é da USP, é uma grande pesquisadora de plantão, que a sede do plantão é o plantonista. Né? A sede do plantão é o plantonista. Isso, não é a salinha, não é a clínica escola, não é... o estar de plantão é a gente estar aqui gravando esse podcast, não sei, acontecer alguma coisa lá fora, que a gente vai fazer o nosso trabalho, um acolhimento, um manejo à crise, né? Que vai ser muito potente no momento da emergência, porque é quando, né, tem sem entrar em definições e tal aqui, mas estamos numa intensidade de uma vivência. E o plantão consegue, né, quando a gente oferece esse cuidado, conseguimos abrandar, vamos dizer assim, ao facilitar a fala, ao facilitar esse cuidado, né? Então, acho que todo mundo tem que estudar plantão ou fazer um pouco de plantão, né? Legal, muito bom isso. E para finalizar, Tício, mais algum caso aí? Tenta trazer algum caso... eu acho que eu preciso falar do último plantão, grande plantão, projeto, que foi o Conexão Afetiva na pandemia. Começou a pandemia ali em março, né, de 2020,
E eu estava, na época, funcionando, a rodoviária funcionava, e em Campinas também, numa ONG, lá no SEI, também funcionava plantão lá. E aí parou tudo, lógico. E aí eu fiquei muito naquela, gente, mas agora é o momento que as pessoas precisam desse espaço, como é que a gente vai fechar? O que a gente vai fazer? E aí eu comecei a falar com colegas e tal, e a gente articulou um grande projeto, né, que bateu mais de 80 psicólogos voluntários, né, na pandemia, e atendemos 2.000 pessoas só em 2020, né, gratuito, esse projeto, por telefone. Então foram muitos desafios ali, tem muitas histórias de atender pessoas em população ribeirinha, lá no norte, que a gente, né, não ia chegar lá fisicamente, né, nunca, de alguma forma, estando em São Paulo, estando onde eu estava, né, no eixo Rio-São Paulo. Atendemos aquele grave crise de Manaus, né, com pessoas, né, vivenciando aquela falta de ar e todos os sintomas, aquele agravamento, e a gente fazendo esse atendimento em casa, não só acolhendo a pessoa, como acolhendo o cuidador que estava lá, né? Então ia fisioterapeutas ou enfermeiros na casa das pessoas. E a gente já tinha acolhido essas pessoas porque elas estavam também na crise, né? Vivem sob o mesmo teto do caos, né? Então foi uma grande vivência. Eu acredito que de muito trabalho e de muitas experiências incríveis. Assim, a gente tem teve uma resposta muito linda da população, inclusive fizemos pesquisa em cima disso, né? A gente questionava as pessoas que passavam no plantão, o que elas estavam achando do plantão, que eu acho que é algo que eu indico para todo mundo fazer, né? Perguntar para a pessoa que você está prestando um serviço o que ela acha do teu serviço, né? Eu acho que é o mínimo, para a gente poder se aprimorar sempre, né? E nós temos lá 95% das pessoas dizendo que o atendimento foi muito bom, que trouxe esperança, alívio, etc. Né? Alguns parâmetros importantes ali que nos diz, né, dessa resposta tão positiva para momentos de crise, que é o plantão. Então, tenho muito orgulho de ter encabeçado, liderado esse projeto. E acho que, talvez para a gente fechar, né, uma pergunta que fica sempre, para quem está assistindo, talvez se questione, o plantão pode ser, quem está falando muito de serviços em clínicas e escolas, voluntários, rodoviária e tal, mas esse serviço pode ser remunerado? Pode e deve, né? Hoje já temos muitos exemplos, especialmente em empresas, ou seja, por que pode ser remunerado? Porque é um serviço, como qualquer um outro, né, de psicólogos e psicólogas, e temos demanda, conseguimos responder muito prontamente aquela demanda, então, claro, que dá para ser remunerado. Na hora de desmistificar, né? Que eu lembro bem que, para mim, quando surgiu o plantão, né, quando a gente começou, era bem essa comparação. Tem a emergência, né, física, médica, às vezes você vai um trauma ou algo do tipo, e lá a gente estava lançando a emergência emocional. Foi a forma como, né, foi explicado lá de início, assim, e que faz muito sentido, né? E isso já fazem muitos anos, mas hoje, porque ficou... É muito isso, assim, né? Como você falou, demanda da atualidade, né? É o que está se precisando, é como está se configurando. Aí falou da pandemia, mais ainda, por telefone e tudo. Então, tem que se repensar, se rever, tem que se desconstruir um pouco isso, não que tem que se limpar esse lugar de antigamente, não, mas inserir esse outro lugar, né, dentro dessas novas necessidades, dessas novas perspectivas, que nem são tão novas assim, mas eu acho que estão mais gritando, né, assim, já não é mais luxo, já não é mais a saúde Bora mental. fazer um plantão aqui, Átila, no Ceará? Na clínica. Bora aqui, ó, desafio ao vivo, sem combinar. Vamos lá, vamos pensar, né, trazer. Bora, desenhar. E aí fica o desafio também, né, para você que está assistindo, que é mergulhador, que quer aprofundar, que já está entrando nessa comunidade com a gente, de pensar também que contextos você pode estar inserindo essa prática, começando, né, se aproximar da gente aqui. Para mim, particularmente, de verdade, é uma honra né, fazer parte dessa história assim, né? E aí também não esquece, né, de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever no canal, né, para que a gente possa estar continuando com esse projeto aqui, tá bom? Então, um abraço, vejo você no próximo episódio.